Agora são 8 horas e 38 minutos em Campos, que amanhece com tempo bom, com céu claro, poucas nuvens, né? Sol, né? Hoje a máxima deverá ser de 27 graus, agora aqui no centro faz 21 graus. Programa Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar, de volta hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, e nós estamos recebendo o eco-historiador Aristides Sofiati, o bloco tão importante quanto os anteriores, mas o mais aguardado. Aloysio. O Sofiati, você pegou pesado com o presidente no bloco anterior e já sofreu aqui nos comentários do streaming. Tem aqui o Carlos André Moreira, deve ser bolsonarista, tomou as dores do presidente das críticas, que realmente foram contundentes, e falou, você é historiador inculto. Eu quero só dar um testemunho antes de começar o bloco, dizer que eu pessoalmente considero o Sofiati a pessoa de cultura mais vasta em Campos, né? E conheço ele de longa data, né? Não só sobre história, que é a área dele, como cinema, literatura, enfim, um homem da cultura vastíssima. Ele tem seus defeitos, como todos nós temos, mas inculto não é um deles. Eu queria abrir aqui, Sofiati, lendo aqui, o Marcelo Sampaio mandou, eu vou ler aqui, ok? Tá, tudo bem. O Conselho Municipal de Cultura de Campos do Goytacazes, em sua última reunião ordinária, realizada no dia 9 de maio, através de webconferência, decidiu, por 13 votos a 0, publicar essa nota de repúdio ao desligamento de RPAs e estagiários remunerados lotados no Arquivo Público Municipal Valdir Pinto Carvalho, Museu Histórico de Campos, Teatro de Bolso Procópio Ferreira e Teatro Municipal Trianon, assim como o corte dos contratos dos professores substitutos. Apesar de terem conhecimento da difícil situação financeira vivida atualmente pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, os conselheiros decidiram por unanimidade tornar pública a não aceitação destas decisões governamentais por entenderem, e neste tempo de crise na saúde, economia e política, essas medidas só pioram ainda mais o quadro do nosso município. Com o objetivo de tentar minimizar as danosas consequências das referidas decisões, o Conselho Municipal de Cultura de Campos também decidiu convidar para prestarem maior esclarecimento sobre os respectivos assuntos as gestoras responsáveis pela Fundação Cultural Jornalista Valdo Lima e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Atenciosamente, Marcelo Sampaio, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes. Tá aí, rolando a bola, Sofiati. Como é que você viu esse desligamento e a reação que surgiu? Como é que você está enxergando isso? Olha, você sabe que eu estou ligado à questão da cultura no município de Campos desde os anos 70, né? Eu fiz parte do Conselho Municipal de Cultura, criado por Raul Linhares, depois eu trabalhei no Departamento de Cultura durante 18 meses, depois eu participei das discussões a respeito do arquivo, a respeito do museu, e o que eu tenho notado esse tempo todo é que existe um descompasso muito grande entre o que se fala em relação à cultura e o que se faz em relação à cultura. Em outras palavras, eu acho que as políticas culturais dos prefeitos têm ficado muito aquém do que se faz em tempo de promessa, em tempo de campanha eleitoral. Eu acho que ela acaba se resumindo a uma política de eventos desconectados. E agora eu sou apanhado com essa questão de fechamento de museu e de arquivo, que são duas instituições muito importantes, que foram conquistas de lutas, não direi assim luta geral, mas lutas de intelectuais que entenderam que instituições como essas são muito importantes para a cultura de Campos. E nós passamos 4 anos sem a Biblioteca Municipal. Nós agora estamos sem museu e sem arquivo. Eu não sei se isso é, de fato, um fechamento definitivo, disfarçado de alguma coisa relativa à crise econômica e crise
causada pelo vírus, que eu acho que isso é perfeitamente justificável, ou se é alguma coisa que vai passar e que essas pessoas vão voltar a trabalhar, porque essas pessoas estavam em casa, estavam trabalhando muito nesse momento. Havia até colisão de iniciativas. Eu participei mesmo de uma, ia participar de mais duas e não acabou não acontecendo. Agora eu pergunto, vai voltar? Isso vai voltar? Eu acho que caberia não só a gestora de cultura no município se pronunciar publicamente, mas caberia ao prefeito dar uma garantia para nós de que arquivo e museu são instituições muito importantes para a cultura de um município da estatura de Campos, porque Campos já comporta isso. Eu não vou nem comparar com a Europa, mas eu sei que existem cidades menores no Brasil, cidades menores que Campos, que têm o seu museuzinho, o seu arquivo, né, e que, de uma certa maneira, tentam consolidar essas instituições nos respectivos municípios. Como é que fica isso? Na verdade, será que é uma espécie assim, de desativação, de desativar esses dois órgãos, aproveitando o momento de crise que o município vive? Porque o município passou 4 anos vivendo em crise. Nós temos que levar em conta que toda vez que há uma campanha eleitoral, né, toda vez que a gente chega à véspera de eleição, sempre os intelectuais, os médicos, os advogados vão lá e apresentam propostas para os candidatos. No caso de Rafael, que é candidato também, o que ele teria a dizer num momento como esse? Olha, eu fechei temporariamente o arquivo, porque faltam recursos, a gente está vivendo um momento difícil, mas eu vou voltar e vou chamar esse pessoal todo. Porque o pessoal que trabalha nessas instituições não pode ser qualquer um, é um pessoal treinado, um pessoal que já tem experiência, e não pode ser mandado embora e ser trocado por outro, assim, da noite para o dia. Então eu estou vendo que, de fato, eu vi ontem a manifestação do Dom Roberto, o bispo de Campos, a favor do arquivo e a favor do museu. Eu também estou a favor do arquivo e a favor do museu. Eu quero que eles voltem, né? Você, quer dizer, tem que fazer. Você falou aí em Rafael como candidato. A gente precisa frisar, até porque estamos numa rádio. Rafael é pré-candidato e até as convenções. Sim. Nós não temos candidatos, mas é bom frisar por conta da legislação eleitoral, né? Estamos numa rádio. Rafael, qualquer outro, até as convenções são pré-candidatos, né, a prefeito. Não só frisar, né? A intenção dele. Não, sim, mas é necessário frisar isso, até porque estamos numa rádio. É claro. Mas fazendo um pouco o advogado do diabo aí, que você tem que fazer o contraponto sempre no jornalismo. Você não acha que todo mundo fala, não há dúvida, quer dizer, há dúvida dessa dicotomia que propõe o presidente e seus apoiadores entre economia e saúde pública. Mas não há dúvida nenhuma que a crise advinda da pandemia da Covid será enorme, maior do que foi em 2008. Sim. Isso não há uma sombra de dúvida. Você não acha que é inevitável que, não só assim, no geral, que vá haver cortes nos poderes públicos, nas suas 3 esferas, no mundo todo, inclusive aqui, como você disse bem, já estava em crise antes? Sim. Eu acho que sim, isso vai acontecer, mas o que eu estou realçando é o compromisso do prefeito em retomar essas instituições passada a crise, que eu não sei se vai passar esse ano, acho que não. Eu queria só que demonstrasse que ele tem um interesse grande pela cultura, né, e que assumisse esse compromisso se for possível ainda esse ano, que pode nem haver eleição também, diante do que ele está vivendo, pode nem haver isso, né? Porque eu sei que os candidatos que vão sair dessas convenções todos eles vão prometer o que sempre prometeram. Né? E depois, quando se tornam governantes, as coisas não acontecem dessa maneira, sobretudo no que diz respeito à cultura, que eu tenho visto muito isso. Tenho visto muito que passa a ser perfumaria mesmo.
Porque você falou em uma posição da presidente da Fundação, né, Cristina Lima, Fundação Joaquim Sivaldo Lima, que é o nome do pai dela, né? Foi presidente da Fundação Cultural no governo Garotinho, né? E também do prefeito. Como é que você acha que devia se dar isso? Você acha que devia ser... em primeiro lugar, também, deixo aberto aí, tanto o prefeito quanto a presidente da Fundação Cristina Lima, se quiserem se pronunciar, quiserem fazê-lo aqui, está aberto o espaço, né? É democrático. Mas como é que você acha que isso deveria ser feito? De maneira pública, uma coletiva? Através de um convite da emissora a um dos dois, ou aos dois. Eu acho que o prefeito seria fundamental nesse momento de falar também, porque a questão não se restringe só à cultura, mas à educação também e a outros cargos, né, que existem na prefeitura. Eu acho que isso poderia ser numa coletiva, eu acho que isso poderia ser em nota oficial. Deixar claro o interesse, o compromisso com a cultura e com a retomada dessas instituições que foram fechadas, não sei se temporária definitivamente, não sei se temporária a pretexto de fechar definitivamente, porque a gente vai perder duas instituições do maior peso que estão já reconhecidas no Brasil, né? Então, eu acho que caberia, agora eu não estou fazendo acusação, não, simplesmente eu gostaria de uma manifestação clara e oficial, né, do governo municipal. Se isso é sazonal ou se isso é definitivo? Porque pode ser sazonal e, de repente, ser um pretexto para ser definitivo. Aí a gente perderia cultura, a cultura perderia arquivo e museu. Eu acho necessário esse posicionamento antes de fazer críticas assim, cabais. Eu aprendi que não é por aí que a gente deve caminhar. Eu fiz muito isso no passado, né? Eu acho que eu não errei tanto, assim, porque no final das contas eu acertei no que vi, quase que acertei, atirei no que vi, quase que acertei no que vi também, né? O caso de desvio de recursos do Conselho de Cultura para outras finalidades, o caso de, por exemplo, descaso completo pelo trabalho que a gente fazia em cultura com Zezé Barbosa. O caso de Garotinho, então, foi assim, uma escandalosa, né? Então, eu digo uma coisa, olha, o último voto que eu dei a um prefeito, que eu tinha dado a um prefeito, foi a Garotinho no final dos anos 80, confiando que as coisas iam mudar. Não mudaram. Daí para frente eu parei de votar em prefeito e declarei sempre meu voto nulo, não com a intenção de reverter todas as coisas. Eu sabia que a eleição, já falei, me advertiram, pessoas me contestaram, escrevendo artigos no jornal, dizendo que o voto nulo não anula coisa nenhuma. E eu falei, mas eu não quero anular nada, eu não quero anular o processo, eu só quero manifestar minha posição de desagrado. Só isso. Não tenho maiores pretensões de nada, não. Rafael me convenceu a votar de novo em candidato municipal. Me convenceu a votar num prefeito, né? Eu votei nele. Parece que eu agora perdi a confiança de novo. Eu acho que eu vou voltar à minha postura de não voto, de voto nulo. Não é de voto em branco, não, voto nulo. Eu sempre votar e declarar. Então a gente aguarda, a gente está aguardando aqui esse posicionamento, que seria bem interessante. E não apenas fazer a coisa, mas dizer por que está fazendo. Mas a partir do momento que a gente não sabe qual vai ser a duração da crise, você acha que isso deveria ter prazo ou só o compromisso de que... Não, o prazo ele não pode estabelecer, mas o compromisso sim. Né? O compromisso sim, mesmo não sendo reeleito, mesmo não sendo candidato. Eu acho que o compromisso é bom frisar se a pessoa está do lado da cultura ou contra ela. Isso também pode ser uma coisa vaga, a pessoa pode, né, diluir isso daí de uma certa maneira, dizer que está a favor, mas não está, porque eu sei muito bem como é o discurso político nesses momentos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que fica aí a minha sugestão. E o meu anseio, né, para que haja um posicionamento claro sobre a cultura. Edmundo Siqueira,
servidor público federal e blogueiro da Folha, abordou isso em 2 postagens, viu várias pessoas, né? Ele teve uma resposta que a prefeitura não gerou para a demanda dele, gerou, né, gerou de maneira geral, como resposta a isso, e fez uma segunda postagem, vendo mais pessoas, e a prefeitura preferiu não se manifestar, né? Por que você acha que ela preferiu não se manifestar nessa? Qual seria o fato novo que poderia levar ela a se manifestar? A reação da classe, da categoria, da cultura e da arte em Campos? Eu noto, por exemplo, o Marcelo Sampaio já apresentou um documento, se posicionou, uma nota de repúdio. O Hélio Coelho também já apresentou uma nota. O Bispo já apresentou uma posição em áudio. Eu estou falando aqui agora, outras pessoas mais estão descontentes também. Eu acho que tudo isso mereceria uma atenção mais especial do nosso prefeito. E eu acho que mesmo o convite a que ele falasse, a que ele se manifestasse, seria bom. Caberia também. Quer dizer, desculpa, pode falar. Não, o que eu estou dizendo, eu não estou fazendo uma acusação prévia, eu estou simplesmente provocando um fato para que ele se justifique, se defenda, ou assuma o compromisso, é isso, só isso. E em relação à presidente da Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima, Cristina Lima, filha dele. Eu acho que cabe Oswaldo Lima, não filho Rafael, por óbvio. Eu acho que cabe uma postura mais clara. Olha, eu me relaciono muito bem com Cristina, sabe? Mas eu acho que tem que separar as coisas. Cristina, a presidente da Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima, é Cristina amiga. Eu acho que, nesse caso, faz bem até para ela, né? Assumir esse posicionamento. Fica melhor para ela. Mas uma vez que a gente não pode projetar, se isso é fruto da crise econômica, como de fato pode gostar, não gostar, mas de fato a crise ela é anterior como você bem frisou, mas ela vai piorar bastante realmente com a crise econômica devido da Covid. Se não dá para projetar, a gente não sabe, falamos aqui em segunda onda, por exemplo, na Coreia do Sul e na China. Como é que seria essa projeção para frente? O que eu tenho notado é o seguinte: depois que as pessoas das 2 instituições tiverem que ir para casa, em função do isolamento físico, porque não é nem social. Social, a gente está tendo contato social aqui, embora o isolamento seja físico. As pessoas trabalharam muito. Será que não caberia uma negociação com essas pessoas? Vocês aceitariam trabalhar dessa maneira sem receber até poder a situação ser normalizada? Seria possível isso? Ou fechar simplesmente, os 2 prédios vão ficar sem manutenção, né? Vai haver manutenção disso, né? Então a gente não pode dispensar, quer dizer, isolar esses acervos, abandonar esses acervos tão importantes para a cultura de Campos, do Estado e mesmo do Brasil, diante do que a gente está vivendo aí. Será que... Como é que se pode trabalhar no mínimo? É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, na situação mínima, como é que se pode fazer isso? São as questões que eu estou levantando, né? É possível continuar trabalhando assim de casa, fazendo esses empreendimentos todos, esses eventos todos? É possível trabalhar de casa, aceitando receber mais tarde? É possível fazer a manutenção dos acervos? São essas coisas que eu gostaria que acontecesse, para não ter a ideia de tudo abandonado como a biblioteca, tudo encaixotado no arquivo, e a gente não tem biblioteca há muito tempo. E ficamos aguardando 4 anos, né? Essa biblioteca voltar a funcionar e não voltou. Ficamos aguardando a abertura do prédio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, e isso não aconteceu. E agora, com a crise, então, piorou. Quer dizer, havia uma crise econômica já, agravada por uma crise de saúde.
Mas mesmo assim eu acho que cabe um posicionamento oficial, um posicionamento público, e não apenas fazer e deixar que as pessoas comentem, até para evitar os comentários, evitar essas coisas todas. Eu falo daqui, houve alguma motivação pior por trás disso tudo, então deixar isso mais claro. O governo teve o municipal, ele teve uma outra medida lá atrás que também gerou repercussão, crítica, né, que foi o fechamento do restaurante popular. E mesmo pessoas do governo, depois aquela coisa, o olhar de depois é sempre mais fácil, né, olhar depois, a obra feita. Que admitem, não em on, mas em off, que realmente ali houve pelo menos uma falha de comunicação com a população, no sentido de comunicar por que estava fazendo, né? Também o motivo alegado foi econômico. E tentaram reabrir agora em parceria com o governo do estado e não conseguiram, né? O restaurante popular Hamilton Bárbara. Você acha que também nesse caso do museu e do arquivo, mesmo que a atitude, assim, devia ser tomada, eu falo por motivos logicamente econômicos, né? Você acha que ela deveria ter sido melhor comunicada? Acho que sim, deveria sim, claro. Deveria reunir as equipes dessas instituições e esclarecer o porquê da decisão, os motivos da decisão. E mais até, eu acho até que negociar alguma forma de manter essas instituições funcionando, mesmo que parcialmente, com essas pessoas em casa, com essas pessoas recebendo de uma forma irregular ou alguma coisa mais tarde, né? Ou paga um mês, não paga outro, mas de qualquer maneira eu acho que caberia esse esclarecimento. A gente está sentindo falta disso, porque na ausência desses esclarecimentos, muitas especulações são feitas. Muitas palavras. Tipo assim, é contra a cultura, quer fechar, quer dar um golpe, né? Não, quer fechar arquivo e museu porque não liga para isso. Então ficam essas coisas todas falando, seria muito mais melhor. Até o bispo fazer uma coisa dessa, até o bispo dar um depoimento como esse, né? E o dele foi muito mais forte do que o meu, né? Diz que... Você ouviu? Ouvi. Diz que a economia é mesquinha, que a gente não sabe se é isso, uma economia mesquinha, fechar arquivo e museu. Então eu acho que mais do que nunca, o momento agora é esse, de uma manifestação pública esclarecedora. Sofia, são 9 horas, estamos chegando ao final. Você é uma pessoa ligada à cultura, como você disse, de Campos desde os anos 70, né? Você é carioca de origem, mas é campista já por adoção há muito tempo. Como é que, não só em relação à suspensão dos RPAs, que causou aí o encerramento, a gente não sabe se provisório, mas imagina que sim, das atividades do museu e do arquivo, que estavam sendo virtuais, né, pela impossibilidade de receber fisicamente por causa da quarentena. Qual avaliação você faz da política cultural de Campos como um todo? O que você acha? Como é que você acha que você está e para onde você espera que seja o correto caminhar? Olha, desde que eu estou envolvido em cultura, porque eu nunca morei tanto tempo numa cidade como morei em Campos. A essa altura eu acho que eu vou morrer aqui mesmo e vou ser campista mesmo, até porque minha mãe era campista, meu avô não era, mas morou aqui bastante tempo também, então eu tenho uma ligação muito grande aqui com o município. Agora, com relação à questão de cultura, desde a década de 70, o que eu noto é aquilo que eu sempre venho criticando, né? É uma política cultural de eventos, simplesmente eventos desconectados, que são promovidos, mas que não se cria uma estrutura de cultura no município. Tipo assim, um departamento de patrimônio cultural assessorado pelo Copan. A gente tem o Copan como órgão deliberativo, como órgão consultivo e como órgão executor, né? Eu acho que não cabe isso.
Não sei, o Copan não está todo dia trabalhando, se reúne periodicamente. Então não existe uma estrutura montada. Eu digo a você, nós tentamos isso no governo de Zezé Barbosa, né? Durante 18 meses eu fiquei lá e fui motivo de chacota do prefeito. O prefeito veio me dizer uma vez que o Coliseu dos Recreios foi demolido num final de semana de noite e veio perguntar onde é que eu estava, que não fui defender, e rindo. Onde é que você estava que você não defendeu? Como assim você, que é o defensor disso, deveria estar lá, mas quem autorizou foi a prefeitura a demolição, né? Então, foi a mesma coisa com o Trianon. Eu não estava lá nessa época, não estava envolvido ainda. Mas, de qualquer maneira, o que falta para nós é montar essa estrutura de cultura para que esses eventos tenham conexão, para que esses eventos tenham sentido. E isso eu não vi até hoje. Quer dizer, via parcialmente, com a existência do museu, com a existência do arquivo, né, com a existência da Fundação Cultural, mas não vi funcionando de acordo com o que o município espera, de acordo com a estatura do município. É que, em relação à cultura, há que se destacar, uma coisa que a gente não falou aqui, a gente falou uma passagem aqui quando eu li a nota aqui do Conselho Municipal de Cultura, que o Marcelo, presidente, que enviou, Marcelo Sampaio, a questão do teatro de bolso, né? Teatro de bolso, para quem não sabe, na época não era nem nascido, Garotinho se tornou uma figura política conhecida em Campos a partir do momento que o teatro estava fechado no governo de Zezé Barbosa, final dos anos 70, né? Ele mete o pé na porta e ocupa o teatro, com um grupo. O grupo político do Garotinho veio do teatro, né? Aquele grupo ali era Garotinho, Fernando Leite, Pudim, Rosinha, Ricardo André, né, Ferrugem. Esse grupo todo ele orbitava em torno de Horácio de Campos Soares, né? Era o diretor desse grupo. E depois, logicamente, montaram peças com outros diretores, mas é um grupo que nasce no teatro e tem o seu primeiro gesto e faz a transição para a política, um gesto de efeito ali, no governo militar ainda, né, com o Garotinho. Depois, por ironia do destino, já com a crise, essa queda da arrecadação dos royalties, que ela vem em 2014, né, a partir de 2014, com a queda do preço do petróleo, e coincidência ou não com a eleição perdida para o Garotinho para governador, que não foi nem para o segundo turno, né, foram Pezão e que acabou sendo eleito Crivella, mas teve um movimento ali que vai nascer no final, o teatro de bolso fechado novamente, no governo Rosinha, né, que segundo o Ministério Público, o prefeito de fato era Garotinho, fechado mais de 2 anos, teve um movimento no final do governo Rosinha em 2016 chamado Ocupa TB, Ocupa Teatro de Bolso, que ocupou de fato por artistas de Campos o teatro de bolso durante alguns meses, né? E foi uma prova do desgaste do segundo governo Rosinha, né? E assim que eles ocuparam o teatro de bolso, isso em 2016, houve um movimento da Guarda Civil Municipal, né? Logicamente quem mandava era Garotinho, de isolar o teatro de bolso para não deixar permitir passar água e comida, tentando assim encerrar a ocupação. No dia seguinte que houve esse movimento, do primeiro dia de ocupação, 2 vereadores foram lá dar apoio à categoria. Rafael Diniz era um deles. Foram Rafael Diniz e Marcão. E o presidente da OAB, à época, o Humberto Nobre. Foram lá e garantiram, né, que iam ter, sim, acesso a comida e água. Né? E como de fato foi. Depois o movimento acabou se desmobilizando. E Rafael, quando assume, de fato, cumpre uma promessa de campanha com a cultura, que é reabrir o teatro de bolso. Quer dizer, que foi uma coisa realmente feita no governo dele, que estava fechado há mais de 2 anos no governo anterior. Você acha que destoa agora? Destoa com relação a essas medidas de... Não, você acha que ele começou, quer dizer, ele reabriu o anfiteatro, ele reabriu o teatro de bolso, né, no começo do governo. Sim.
Batizou o Teatro de Capi, que é uma homenagem mais que justa, né? É claro. Devolveu o teatro de bolsa aos artistas da cidade. Você acha que, quer dizer, ele teve essa estrutura... Esse apoio à cultura num momento e agora o fechamento dessas instituições todas. Se destoa? Bom, destoa se não houver uma explicação. Aí destoa. Quer dizer, a explicação, eu acho que não é difícil dar uma explicação, não é difícil negociar com a classe artística, com a classe cultural, alguma solução para a manutenção desses órgãos, porque, na verdade, os prédios não fazem política cultural. O uso dos prédios, sim, dependendo das linhas que se adotam em termos de política cultural. Eu morei numa campus sem museu, participei de um grupo, né, convocado pela própria prefeitura para elaborar um projeto para museu. Fui chamado por vereador Edson Batista para trabalhar numa equipe em prol do arquivo, que depois a UENF acabou criando, né? Então, eu acho que isso tudo é compromisso, sabe? E esse compromisso precisa ficar explícito. Bom, Cláudio Nogueira está me lembrando aqui. Cláudio, pode falar durante o programa. Também a polêmica do festival FDP, ele me lembrou agora, é verdade, que também estava prometido o apoio e no final era uma parceria que já vinha funcionando desde o governo Rosinha, né? E o FDP também ano passado, né, ele foi realizado sem o apoio da prefeitura. Pois é, isso aconteceu também, né? O Festival Doces Palavras. Sim. Então, eu estava convidado, depois eu fui à Europa, porque ele foi adiado, caiu na data que eu não estaria aqui em Campos, mas também foi isso. Aconteceu isso também. E naquele momento havia só a crise econômica, a crise de saúde ainda não. E só para acrescentar, Aloysio e Sofiati, a maior reclamação dos organizadores foi com relação também à falta de clareza na comunicação. Claro que o apoio seria fundamental, mais importante, mas essa falta de clareza aí que o senhor colocou. Eu estou sentindo essa falta, essa necessidade de um esclarecimento público, um esclarecimento claro, né? Claro, esclarecimento tem que ser claro mesmo, para todos nós que lidamos com a cultura. Eu não diria que a maioria da população esteja muito interessada acho que seja, num momento como esse, né, seja vital ter um museu e ter um arquivo, porque está mais preocupado com a questão da sobrevivência. É normal isso, mas eu digo, do poder público. Como é que fica? O poder público tem que pensar nos setores todos, né? E tem que ter um compromisso com os setores todos. Ok, Sofiati, são 9h11 agora, passamos aí 11 falamos minutos. Bastante, hein? 2h11, porque nós começamos em ponto, mas não estamos terminando em Mas foi bom. A conversa foi boa. Te agradeço demais e a presença, como disse Cláudio aí, pode pedir música, porque... 3 vezes já. Né, terceira vez pede música, né? Pede música e te agradeço aí pela presença. Muito boa entrevista. Muito obrigado. Olha, a música eu não vou pedir, só porque eu não quero desagradar os ouvintes. Tá certo, Sofiati. Um abraço para o senhor, bom dia, uma boa semana aí. Tá, para todos vocês dois também. Obrigado, para todos. Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Aloysio, ficamos por aqui, então, sim. Ficamos amanhã a entrevista para falar da pandemia da Covid, o médico infectologista Anélio Artiles, aqui amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Também no sistema de videoconferência e você acompanha pela rádio e pelo streaming aí no Face. Tá certo então, Luiz. Um bom dia, boa semana para todos nós.
Tá bom, valeu, Cláudio, um abraço, até logo. Um abraço e até amanhã, a qualquer momento aí. São 9h12. Eu vou direto à redação do jornal Folha da Manhã, encerrando aqui o Folha no Ar, primeira edição, já trazer o Ícaro Barbosa com a primeira participação e as últimas informações direto da redação também online, né? Estamos nesse combate aí a essa questão do coronavírus, a essa ascendência dessa curva, o crescimento dessa curva, então todo mundo no sistema home office, apesar de que a imprensa é considerada serviço essencial. Ícaro Barbosa e as informações direto da redação.